Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, que começa agora, vai até às 8h30, nessa terça 13 de abril de 2021. Então, a gente está aqui a postos, ao vivo, não é? E hoje vamos entrevistar, falar em apostos, já está conosco aqui o doutor Tiago Abreu, que o doutor está aqui conosco e ele é presidente da Associação Mato Grossense de Magistrados, Juiz de Direito, e presidente da AMAN, Associação Mato Grossense dos Magistrados. Deixa eu pegar o boa noite, doutor Tiago, aqui, tudo bem? Boa noite, bom tê-lo de novo aqui nessa bancada. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg. Para mim é um prazer estar de novo aqui e, com a graça de Deus, estamos livres da Covid. Amém. Você já foi acometido pela Covid? Tive a graça de não estar ainda acometido e espero que não Amém. esteja, né? Mas a gente se solidariza com essas inúmeras vítimas que tem aí espalhada pelo nosso estado e pelo país, né? Não, é assustador isso, a gente fica polvorosa. Eu já tive, e graças a Deus foi bem levinha, me recuperei rápido. E a gente tem o papel de ficar trazendo notícia aqui, né? Daqui a pouco você vai ver. No intervalo tem a abertura do segundo bloco, a gente traz o boletim da Secretaria de Estado de Saúde sobre a pandemia. A gente quer falar isso? Não, a gente não quer dar essas notícias ruins, mas nós temos o compromisso de trazer a verdade, a realidade, né? E levar a informação até você. A informação com credibilidade. Aqui que a gente faz isso todos os dias no programa Opinião e também no Grupo Gazeta de Comunicação. Grupo Gazeta de Comunicação que tem também Lorenberg Alves participando sempre do Opinião. Boa noite, caríssimo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Muito obrigado, presidente. É uma honra, uma alegria tê-lo aqui. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Telespectador que assiste também pela internet, você que está sintonizado aqui no canal 22 e também nos acompanhando ao vivo em qualquer canto do mundo pela internet, seja pelo site www.gazetadigital.com.br, seja também pela página no Facebook da TV Pantanal. Doutor Tiago, boa noite de novo. Eu vou só pegar esse gancho aí de pandemia, rapaz. Houve assim, ainda há, né, vez ou outra, um decreto daqui, outro da colar, um do prefeito, um do governador. Esses dias, não faz muito tempo, aí num passado não muito distante, a desembargadora Maria Helena falou assim, não, é assim, e quando ela ou o magistrado tem que tomar uma decisão dessa, sabendo que vai desagradar uma das partes, no caso aí daqueles que queriam trabalhar, que queriam uma flexibilidade maior, ficaram injuriados, não é? Mas, em nome da saúde, da questão sanitária, o magistrado pensa, no caso da doutora Maria Helena, pensou de um jeito, e eu queria justamente do seu posicionamento. Ela foi criticada por alguns, não é? A justiça, não ela, a justiça, por conta de uma decisão dessa, não é? Nesse momento tem que ter sangue frio, não pode ser passional, porque a lei diz, não é? Se for ao pé da letra, tem o direito de ir e de vir, está na Constituição. Mas existe uma situação específica, onde há uma coletividade que está passando por um dos piores momentos da história, não é? Eu queria que o senhor desse uma interpretada no que passa pela cabeça de um magistrado tendo que decidir uma situação como essa. Paulo, realmente nós estamos vivendo um momento extremamente crítico, né? A sociedade brasileira, eu acredito que não passou por uma pandemia dessa envergadura como nós estamos passando, né? Nós tivemos aí a gripe espanhola, que teve uma repercussão muito grande, talvez semelhante a essa que nós estamos vivendo agora, mas de lá para cá nós não tivemos uma experiência tão drástica como essa que nós estamos tendo. E por esse motivo nós estamos vivendo um estado excepcional em todos os sentidos, né? E no direito não é diferente. Nós temos aí dois princípios basilares, que é o da liberdade do cidadão de ir e vir, até de se vacinar ou não, né?
há esse questionamento, mas nós temos também um outro direito que é o da garantia da vida, né? Da necessidade da gente se limitar, porque não existe direito absoluto, para que a gente tenha uma segurança para conviver em sociedade, né? A decisão da desembargadora Maria Helena foi corajosa, ela foi uma decisão pautada no direito e na lei e preservou o bem maior que é a vida, né? Então, inclusive a nossa associação, nós emitimos uma nota de apoio a essa decisão, porque de fato não é fácil. E a gente tem que lembrar, o judiciário, ele não é, e não é papel do judiciário, esse ativismo. O judiciário não tem a pretensão de gerir o Estado, mas o judiciário não pode ficar aquém quando ele é provocado. Foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Houve, inclusive, sobre esse episódio, acho que é interessante até para que as pessoas saibam, houve uma reunião prévia feita convocada pelo governador com todos os segmentos da sociedade organizada, Ministério Público, e nessa reunião houve uma tratativa que levou a cabo o decreto do governador. E então a presidente do tribunal, ela assim, garantiu a vida, mas ao mesmo tempo ela prestigiou algo que a sociedade havia pactuado. Então é complicado, o judiciário muitas vezes ele toma a iniciativa e essa pecha, né, de ativista, de ativismo, mas ele é conclamado a fazer isso e a sociedade às vezes não entende, acha que é o juiz que quer impor. E não é bem assim, né? A gente age porque a lei determina que a gente age e nós somos provocados e daí a gente tem que agir mesmo. Professor Lorenberg. Bom, presidente, eu vou ainda tocar nesse ponto da pandemia, mas saindo um pouco dos decretos e trazendo um artigo do senhor no dia 31 de março de 2020. Esse artigo era exatamente falando sobre o momento pede equilíbrio e razoabilidade. Foi publicado em vários sites, inclusive no site Migalha. Eu destaquei desse texto um trecho e eu gostaria de fazer 2 ou 3 perguntas a respeito, uma reflexão do senhor a respeito. Entre aspas, se estabelecermos critérios rígidos de higienização e forem respeitadas orientações em relação ao número de pessoas e distâncias mínimas entre elas, acredito ser plenamente possível manter os estabelecimentos industriais e comerciais funcionando. Fecham aspas. A minha primeira pergunta é exatamente, se fosse hoje, o senhor escrevendo o artigo hoje, o senhor repetiria esta frase com as mesmas palavras? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, o que são, na opinião do senhor, critérios rígidos de higienização? E a terceira e última, o senhor acredita piamente que haja espaço, tanto no comércio quanto no local de trabalho, livre do vírus, da expansão do vírus? Obrigado pela pergunta, professor. E esse artigo eu escrevi justamente porque nós estávamos iniciando o período da pandemia, né? A pandemia estava começando. Nós tínhamos assim uma perspectiva de pico. Eu publiquei, acho que foi em março, e a perspectiva de pico era em abril. E existia ali, começou ali a haver foi colocada a problemática do lockdown ou não lockdown. E aí a gente fazendo os estudos, na época eu li bastante, ouvi bastante, minha família é formada por pessoas da área médica, né? Meu pai, irmão, tios, enfim. E conversando com todos, né? Eu construí um entendimento, como de fato tenho ele até hoje, de que é possível conciliar, mas dentro de critérios rígidos. E quais seriam esses critérios? Os critérios estabelecidos pelo Conselho Regional de Medicina, pelos infectologistas, que é o distanciamento, utilização de máscara e evitar as aglomerações. A gente também não pode deixar de compreender que nós comemos, né? Nós precisamos ir no supermercado, as indústrias precisam produzir, porque se eventualmente todo mundo não trabalha
não se vende, daqui a alguns dias a gente ficará sem alimento. E também a gente pode, né, eventualmente ter uma outra crise. Então acho que temos que ter equilíbrio e razoabilidade, agir com moderação e trabalhar dentro do que a realidade vai nos trazendo. Hoje nós estamos num pico de pandemia, vamos fazer um fechamento mais radical. Durante qual período? 15, 20, 30 dias. Mas nós não podemos estender isso daí por muito tempo, porque, né, muitos trabalhadores, muitos industriais, muitos comerciais, eles quebram se não abrir. E o governo federal não teria condições de fazer o aporte financeiro para manter tudo isso funcionando sem que esteja o comércio em atividade. Então, eu penso que tem que ter muito equilíbrio, muita razoabilidade, temos que avaliar os momentos e temos que trabalhar com a ciência e com a técnica. A gente sabe que a pandemia é uma realidade, ela vai ser controlada com a vacinação e com o contágio. Não adianta a gente pensar de outra forma, porque isso a medicina e a história ensina, é com vacina e com contágio. Quanto maior número de da população vacinar e for contagiada com o vírus, ele vai desaparecer e ele vai se tornar um vírus, vamos dizer, entre aspas, domesticado, como são os demais aí que vieram ao longo dos anos. Então, nós temos que ter muito equilíbrio e eu creio que o Judiciário do Estado de Mato Grosso, nas várias decisões que vem proferindo ao longo dessa pandemia, tem demonstrado muito equilíbrio e muita razoabilidade na condução aí, naquilo que cabe ao judiciário nessa pandemia. Você falou uma coisa aí que eu lembrei agora, estava pesquisando esses dias aí, o contágio ele é importante no sentido de se garantir o tal rebanho, né? Eu lembro, Lorenberg, eu não sei se você já viu falar, mas eu lembro na minha infância e tudo, e andei pesquisando esses dias atrás aí. Antigamente, aquele pessoal que pegava sarampo, os mais antigos faziam com que a família inteira se aglomerasse ali, para também serem contaminados, todos da família serem contaminados, porque aí já se tinha reduzida a pó a possibilidade dos demais terem problema de se expandir, não é? Então, já era uma forma antiga de se usava de deixar as pessoas confinadas nesse sentido. Eu não sei se hoje se algo que seria recomendado cientificamente. O senhor falou uma coisa aí, que eu estou aqui preocupado, doutor, porque quando o senhor fala dessa questão de a possibilidade de um outro problema grave também, e esse outro problema grave é a fome, é o desemprego. Tem gente com fome já, passando fome, e tem gente desempregada a ufa, diria o cuiabano. Então, já existem os dois problemas, não é uma coisa que tememos que aconteça, já é realidade. Maior ênfase aqui, ou acolá, menos aqui, ou acolá, mas já existe a fome e o desemprego. Daí a minha pergunta inicial sobre a decisão da doutora Maria Helena, se na hora dessa a gente não pensa também, tem que pensar na vida. O senhor falou muito bem, respondeu muito bem, eu concordo. Mas o ganha-pão também é vida, é sinônimo de vida. Se você não levar o ganha-pão, você fica sem comer, e aí você adoece e tudo mais. Paulo, e eu elogiei, e nós emitimos inclusive uma nota em apoio à decisão da desembargadora, porque ela foi muito coerente. E eu acredito que vocês irão concordar. A decisão foi dada no momento onde estava sendo previsto, como de fato nós estamos vivendo, o pico da pandemia. O Brasil é o país que, vamos dizer, mais matou por dia. Agora parece que a Índia superou o Brasil ontem, antes de ontem, mas até há 4 dias atrás, o pico de morte no mundo era do Brasil de 3.600 mortes. A decisão dela veio preservando a vida e mantendo essa situação do lockdown, que a gente nem pode chamar de lockdown completo, no momento de pico da pandemia. E posterior a um encontro onde todos os segmentos das sociedades organizadas, inclusive FIENTE, o pessoal do CDL dos lojistas, estavam presentes e todos concordaram que era necessário medidas mais drásticas. O governador tomou, o Ministério Público propôs a ação e o Judiciário decidiu
dentro do Estado democrático de direito. Sim, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas só assim, 30 segundos. O Lorenberg fez uma última pergunta, das 3 que ele fez, se existe, se eu entendi errado, me corrija, Lorenberg, local seguro. Isso. Foi isso, né? Para se trabalhar. Existe local seguro para se trabalhar? Porque se existe, tomemos então os devidos cuidados. O local seguro seria o local que está condizente com as normas da medicina, né, que seria o distanciamento, o álcool em gel, ter a máscara, né, que é importantíssimo, não a máscara de pano, a máscara recomendada. Recomendada, não vou dizer a marca, mas a máscara recomendada. Então, com esses equipamentos, a gente consegue, vamos dizer, reprimir a evolução do vírus. A CDL estava defendendo. Local seguro é só dentro da nossa casa e olha lá, né? Nem é assim, não é tão seguro assim, porque, enfim, é uma discussão polêmica, não é? Tanto que houve aí 2 lados, o da prefeitura e do governo do estado, e a justiça, assim, que sigamos aí essa decisão do governo do estado. Quanto mais rígido, melhor. Foi o que eu interpretei da decisão. Quanto mais cuidado for existir, melhor. Foi o que eu entendi da decisão aí da doutora Maria Helena. O Opinião dá um tempinho para o primeiro break comercial. Você pode mandar sua pergunta. Tem alguma dúvida aí sobre essas questões aí que envolvem o direito aqui no estado de Mato Grosso? O presidente da AMAN, Associação dos Magistrados, está presente aqui. O Tiago Abreu, que continua conosco. A gente volta já já. Então, faltam 11 para as 8 da noite, estamos ao vivo aqui pela TV Pantanal, apresentando o programa Opinião. Eu tinha um papel aqui, eu tenho um papel aqui. Então, ontem você sabe, Lorenberg sabe também, a gente falou aqui, ontem tivemos aí o aniversário de quem? Do governador Mauro Mendes e também do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. No mesmo dia, os dois. De Lambuja, ainda que fez aniversário ontem, foi o chefe do Ministério Público de Mato Grosso, doutor Zé Antônio Borges. Felicitei ambos aqui e tal, desejando saúde, principalmente nesses tempos de pandemia. Eu quero dar os parabéns hoje para o meu amigo Alansen. Olha só, rapaz, o nome dele, Alansen, conhecido como Boca. Ele trabalha conosco aqui, é o nosso diretor de imagens. Está aí, ó, hoje está soprando mais uma velhinha, colhendo mais uma rosa no jardim da vida, essas coisas todas, não é? Alansen, olha, em nome da equipe aqui, tá? Da qual você trabalha muito bem, não é? Pelo seu profissionalismo e pela amizade também, aceite aí os nossos cumprimentos de feliz aniversário, tá? E que Deus te proteja, te dê muita saúde, principalmente aí. Paz no espírito, saúde no corpo e amor no coração. O Alansen, o Boca, nosso Boca aqui do programa Opinião. Vamos aos destaques do Gazeta Digital. Nesse momento, as principais notícias são: pandemia em alta. Mato Grosso tem 92 mortes e mais de 2.500 casos em 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, nesta terça-feira, dia 13, apontam que Mato Grosso notificou 92 novas mortes, das quais uma foi de uma jovem de 18 anos lá de Pontes de Lacerda, rapaz, que fica 448 quilômetros a oeste aqui de Cuiabá, e também mais de 2.500 contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Conforme o boletim emitido pela SES, Mato Grosso, o estado contabiliza atualmente 334.091 contágios pela doença, sendo que em 8.771 ocorrências, as vítimas não resistiram ao vírus e faleceram. Do total de casos notificados pela pasta, em mais de 311.200 casos, as pessoas infectadas se recuperaram. Além disso, segundo a pasta, mais de 12.000 pessoas seguem em isolamento domiciliar, enquanto 2.049 estão internadas. Hoje,
Mais de 97% das unidades de terapia intensiva estão ocupadas e 80 pessoas estão na fila de espera por leitos de UTIs. A taxa de uso de enfermarias é de 60%. Outro destaque também, Rodrigo Pacheco autoriza a CPI da Covid a investigar estados e municípios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas, leu na tarde desta terça-feira, dia 13, o requerimento para a abertura da CPI da Covid, que apura a omissão do governo federal na pandemia. Pacheco decidiu ampliar o escopo das investigações da CPI para incluir os estados e os municípios após consultar a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, que apontou a proibição dentro do regimento interno da Casa para o Congresso analisar casos envolvendo estados. A decisão do presidente do Senado permitiu que fatos conexos com governos estaduais e prefeituras que tenham recebido verbas federais sejam apurados. Um primeiro requerimento de iniciativa do senador Randolfo Rodrigues, da rede lá do Amapá, pede a apuração apenas das ações e omissões do governo federal na pandemia. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, no entanto, apresentou aí um adendo para incluir também investigação sobre como estados e municípios aplicaram recursos no combate à pandemia. A solicitação de Girão foi apresentada, foi apensada, ou seja, houve a juntada aí àquela que foi proposta por Randolfo Rodrigues, né? Aglutinou as duas, na verdade. Então, está aí, houve o apensamento, é a decisão do presidente do Senado. Eu vou pedir a pincelada do Lorenberg Alves, não é? Porque, e depois quero também um comentário aqui do Dr. Tiago Abreu. É aquilo que vinha sendo discutido lá, né? E eu quero a sua honesta, como sempre, opinião, se o certo mesmo era investigar somente o governo federal ou se é justo que estados e municípios também entrem na mira aí dessa CPI. Mas muito rapidamente, amigo telespectador, vamos recordar um pouco o que foi o pedido da CPI. O Randolfo Rodrigues, da Rede, entrou com pedido no dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, ele entrou com o pedido e o presidente do Senado sentou em cima do pedido. Sentou em cima e não abria mão de levantar da sua cadeira e ler ou autorizar a leitura do pedido, que tinha naquela oportunidade 32 assinaturas. A exigência da Casa são de 27 assinaturas. Já era esse presidente agora do Senado? Já era. Ou era o outro? Já era esse presidente do Senado. Já era esse presidente do Senado. 32 assinaturas e hoje o requerimento tem 35 assinaturas, que foi lido hoje, que deveria ser lido lá no dia 4. Porque não foi lido, um grupo de senadores recorreram ao judiciário. E aí o Barroso, respeitando a sua função, respeitando a Constituição, determinou que fosse, de fato, instalada a CPI. Praticamente obrigou mesmo o Senado, que não queria fazê-lo. Aí começou todo o problema. O presidente da República, em telefone, com o outro senador, o senador Cajuru, na conversa que não deveria ser publicada, evidentemente, o presidente da República, claro, na tentativa de evitar a CPI, porque vai trazer, e se fosse de fato cumprido rigorosamente, a CPI vai trazer prejuízo ao presidente da República e ao próprio governo. E aí a ala situacionistas começaram a dizer, vamos estender mais, vamos investigar governadores e prefeitos. Acontece, amigos, que não é papel do Senado investigar governador e nem prefeitos. Isso cabe à Assembleia Legislativa e às câmaras municipais. Aliás, o próprio regimento interno do Senado não permite essa investigação. Agora, eles podem
investigar a saída dos recursos para os estados. Isso ele pode, mas não pode investigar o governador. Ainda que pudesse, veja o absurdo dos absurdos, ainda que pudesse, vamos imaginar, vai poder sim. São 27 governadores, são mais de 5 mil prefeitos, porque são mais de 5 mil municípios. Quando vai acabar essa CPI? Nunca. É exatamente por isso que a ala situacionista defendeu a ampliação da CPI. Exatamente por uma coisa muito simples, para não acontecer coisa nenhuma. É exatamente isso. Agora, só para finalizar, é bom a gente registrar sempre, amigos, uma CPI é imprescindível no Estado democrático, porque ela é um direito e um instrumento das minorias. Portanto, agiu corretamente o Partido Rede, capitaneado pelo senador Randolfo Rodrigues, quando pede a CPI. Ele está assegurando um instrumento legal, legítimo e importante para o Estado democrático. Doutor Tiago Abreu, do ponto de vista da legalidade, não é? O Lourenberg fez aí uma explanação opinativa, obviamente, mas com base naquilo que ele sabe de direito também, não é? O que o senhor vê aí nessa posicionamento, essa ampliação, né? Esse apensamento que houve, mas eu quero que eu comece respondendo a partir da decisão do ministro Barroso. Paulo, o professor Lourenberg deu uma aula para nós aí e eu comungo dos pensamentos e das reflexões que ele acabou expondo. Vamos por partes. O ministro Barroso agiu dentro daquilo que a lei e a Constituição determinam. Ele foi provocado, nós estamos no Estado Democrático de Direito, há a pecha do ativismo judicial, o presidente inclusive fez esse comentário, o presidente da República, mas nós não podemos nos esquivar dentro do Estado Democrático de Direito, eu falo nós, o Poder Judiciário, de decidir quando somos provocados. O ministro Barroso decidiu pautado na Constituição e no próprio regimento do Senado. Então, não vi nenhuma decisão assim, política da parte do ministro Barroso. Foi extremamente técnica. Outro ponto importantíssimo de ser destacado. A CPI, como o professor Lourenberg destacou, ela é um instrumento previsto tanto no regimento do Senado, né, quanto a própria Constituição da República respalda a fiscalização. Então, não vejo nem como num Estado democrático de direito, qualquer cidadão que ocupe um cargo público não querer ser, entre aspas, investigado. Não é demérito para ninguém ser investigado. Eu acho que faz parte. Não pode haver abuso, não pode haver investigação por investigação, mas uma investigação pautada em elementos, em fatos, eu acho que qualquer um de nós, servidores públicos, está sujeito a ela. Pois não, pode completar. Então não vejo aí nenhum absurdo perpetrado pelo Poder Judiciário. O que há uma discussão, e isso eu acho que vai proteger inclusive o Poder Judiciário, e aí eu defendo essa ideia, é que em casos onde haja a repercussão da decisão monocrática de um ministro possa repercutir em outro poder, e é o caso, creio que, e é uma proteção inclusive para o próprio Poder Judiciário, creio que decisões dessa envergadura deveriam ou poderiam passar pelo crivo do plenário. Nós não podemos deixar de levar em consideração que, liminarmente, qualquer decisão tem que ser dada, porque a urgência determina que seja proferida. Mas ela deveria, essa é a minha opinião como magistrado e como estudioso do direito, deveria sim passar pelo crivo do plenário quando a decisão gerar uma repercussão em outro poder. Porque aí nós temos uma decisão com a envergadura do Supremo Tribunal Federal e não do ministro Barroso, do ministro A ou do ministro B, né? Acho que daria um pouco mais de robustez a essa decisão, mais credibilidade, mais legitimidade. Mas a decisão do ministro Barroso nesse caso foi extremamente técnica. O outro ponto que o professor Lourenberg destacou e que eu também penso da mesma forma, creio que
ao estender isso, não é errado. A investigação tem que ser feita. Foi muito dinheiro público destinado aos estados e aos municípios. Muito. Não foi pouco, não. Talvez, se a gente for pegar ao longo aí dos últimos anos da história do Brasil, nunca houve uma destinação de tantos recursos públicos e a situação também, vamos dizer, enseja essa destinação. Nós estamos vivendo um estado de pandemia, um estado crítico. Então, acho que deveria sim haver uma investigação ampla de todos os recursos públicos investigados. Mas, no momento, o que cabe ao Senado é, de fato, pelo próprio regimento, fazer a investigação do presidente da República. E os governadores e os prefeitos devem sim prestar conta, mas para as respectivas assembleias legislativas e câmaras municipais, lembrando que em todas essas situações nós temos o Ministério Público, que é o fiscal da lei, e que tem feito ao longo dos anos um trabalho elogiável na fiscalização e no combate à corrupção no país. Ok, eu penso assim, que tem uma situação que ocorre o seguinte: existe uma instituição chamada Controladoria Geral da União, outra também chamada Advocacia Geral da União. Ambas seguem o caminho do dinheiro. Se há o dinheiro público federal destinado para os estados e municípios, na minha avaliação, pelo que eu leio, evidentemente que eu não estou aqui batendo de frente com a opinião de um magistrado e nem de um professor. A minha opinião é que se tem dinheiro federal, tem instituições para isso, a CGU, a AGU, e o dinheiro é federal, aí isso por si só já legitima a ampliação, o apensamento desta CPI. E assim, eu já ouvi juristas também renomados, inclusive ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, que pensam dessa forma também. Mas como a discussão ela é ampla, a gente não vai... Só queria colocar isso também, né? Eu queria que o senhor respondesse também, doutor Tiago, para a gente ir para o intervalo comercial, mas bem brevemente, 1 minuto, sobre a Lei 9.296/96. Essa lei é porque houve aí a gravação do Cajuru, o senador Cajuru, na conversa com o presidente Bolsonaro, não é? E aí o Cajuru tornou pública aquela conversa por telefone. Ele gravou. E gravar um presidente da República, eu acho que não só presidente da República, é crime, não é? Eu queria que o senhor falasse sobre essa lei. Paulo, a lei ela existe no Brasil desde 96, como você relatou, e ela é bem clara nos casos que permite. Ela regulamenta o artigo 15, inciso 12 da Constituição, a lei de interceptação. E nela ela explica e relata quais são os casos que são permitidos a interceptação. Uma conversa informal entre duas pessoas não pode ser gravada e veiculada sem que haja autorização de ambos. No caso do presidente Bolsonaro e do senador Cajuru, o que eu tenho de conhecimento é o que eu colhi da imprensa, né, como acredito que vocês também. O presidente, ao que tudo indica, não autorizou a gravação. Ele confirma que houve a conversa, mas ele não... E pediu até para ampliar, solta o resto então. Não acredito, na fala dele, ele não autorizou que aquilo ali fosse divulgado, porque era uma conversa particular entre um presidente e um senador. Está tendo muita conversa sobre isso. Até o fato de ter uma ligação entre um presidente e um senador da República, eu não vejo nenhuma impropriedade. Eu acho que é natural, no ambiente político, um senador conversar com o presidente da República, assim como um deputado conversar com o governador. Sim. Né? Então não há nada de agressão à segurança pública ou crime pelo fato de ter uma ligação. Agora, a gravação e os termos e o conteúdo dela, aí precisa ser melhor analisado. O que eu sei é que não houve essa autorização. E não havendo autorização dos dois interlocutores, sem que haja uma determinação judicial para tanto, ela é ilegal. Ok, a Lei 9296/96. Essa é a lei a qual se referiu aí, doutor Tiago. Vamos a um breve intervalo comercial. A gente retoma aqui essa conversa muito boa, por sinal, não é? Mais uma vez, para variar, porque sempre que o doutor Tiago vem aqui, rende sempre uma boa conversa, uma boa entrevista. A gente volta já já, um instante só. Voltamos!
O último bloco do programa Opinião, hoje entrevistando o Tiago Abreu, juiz de direito, presidente da AMAN, Associação dos Magistrados aqui do estado de Mato Grosso. Doutor, falar em AMAN, rapaz, a instituição entrou numa campanha agora, porque, olha, a pandemia, não é? Até em função das perguntas e respostas que houve nos blocos anteriores, doutor, quando eu falei que a questão da fome já chegou, a questão do desemprego já chegou, não é? A AMAN está ligada e já desencadeou uma campanha aí para angariar cestas básicas. Eu queria que você falasse dessa campanha, já aconteceu, vai acontecer, quando que vai entregar? Paulo, diante da nossa responsabilidade social, porque a associação tem essa compreensão e tem esse ideário como estatutário, junto com algumas colegas magistradas, doutora Olinda, doutora Ana Cristina, doutora Célia e vários outros colegas, né, a presidente do nosso tribunal, nosso corregedor-geral de justiça, enfim, vários colegas aí contribuíram e nós encabeçamos aí uma arrecadação. Nosso desafio era 500 cestas básicas, mas nós, para nossa surpresa, tivemos condições de arrecadar 700 cestas básicas. Opa. Agradeço também a colaboração de vários, do próprio jornalista, do Paulo, que nos ajudou a divulgar e com contribuições, os vários empresários do estado de Mato Grosso que nos ajudaram, aqui da Baixada Cuiabana, membros do Ministério Público, servidores públicos, muita gente colaborou. E nós conseguimos, então, angariar recursos para adquirir 700 cestas básicas. E elas vão ser distribuídas amanhã? Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, nós estaremos percorrendo os bairros mais carentes da capital e estaremos distribuindo essas 700 cestas básicas. Claro que isso, né, é uma gotinha de água dentro do contexto. Mas essa gotinha nós estamos, né, dando a nossa contribuição, fazendo com que seja amenizado esse sofrimento das famílias aí menos favorecidas, né? Nós temos consciência como cidadão, como magistrado e como entidade de que nós temos responsabilidade sim com o nosso estado, com a nossa população, e é isso então que a associação amanhã concretiza ao entregar essas 700 cestas básicas. Tem critérios aí? Como é que vai ser isso aí? Vocês vão sair pelo que se sabe que são os bairros mais carentes, ou já tem um mapeamento disso? Nós fizemos esse mapeamento. No início da pandemia, nós também encabeçamos uma campanha, não sei se vocês se recordam, para aquisição e distribuição de máscaras e álcool em gel. E nessa ocasião e nessa oportunidade, nós percorremos vários bairros fazendo essa entrega. E naquela ocasião, mapeamos. Eu dei um relato, inclusive comuniquei com o governador, com o presidente da Assembleia da época. Nós estivemos numa favela no Pedra 90, bem lá no fim do Pedra 90, que, sinceramente, se os senhores vissem, parecia cenário de guerra e que nós estávamos dentro da África. Sim, o senhor falou, inclusive, com um lugar, assim, pessoas morando em situações, assim, sub-humanas, sem energia, sem água potável, em casas de papelão, e criança nascendo, e lixo, e sem esgoto, sem água potável, enfim. Esse será um dos lugares que nós contemplaremos, e assim como outros que foram mapeados ao longo aí desse período de pandemia. Então, o nosso agradecimento a todos os que contribuíram, inclusive ao programa Opinião, ao jornalista Paulo. Obrigado. Não, a gente está, na medida possível, evidentemente, que isso sirva de exemplo também para outras instituições privadas ou não, públicas ou não, privadas, enfim, que cada um aí juntando aí um grupo para fazer feliz, não é? Porque hoje em dia ter alimentação em casa para dar aos filhos é um motivo de felicidade, porque não tem essa esperança toda. Quando que vai acabar essa pandemia, não é? Então, cada um fazendo a sua parte, a gente é paliativo? É paliativo, mas cada um fazendo a sua parte, a gente pode amenizar um pouco essa dor. Fome dói muito, viu? Então a gente pode sim fazer nossa parte, sim. Professor. Presidente, em outubro de 2020, o senhor escreveu um artigo intitulado "A quem interessa o enfraquecimento da magistratura". Eu tenho 3 perguntas, na verdade, para provocar uma reflexão maior do senhor. A primeira delas, a magistratura está enfraquecida hoje? E a segunda questão, se está enfraquecida,
quais foram os fatores que contribuíram para o enfraquecimento da magistratura? E uma terceira, que é a pergunta que vem no título do texto. A quem interessa o enfraquecimento da magistratura? Professor, obrigado pela pergunta. E esse texto, esse artigo eu escrevi diante de uma reflexão que eu faço da minha vida e da carreira, né? Ao longo de quase 18 anos que eu sou magistrado já. De fato, se a gente for analisar historicamente, a magistratura, o poder judiciário, é um poder, dentre os 3 da República. E como poder que somos, e diminuto que somos, hoje nós somos em torno de 17 a 18 mil juízes no Brasil todo, dentro de uma população de cerca de 208, 210 milhões de habitantes, nós somos 17 mil. Isso corresponde a 0,001% da população. Acredito que, ao longo desses anos, e por vários fatores, no artigo eu enumero alguns, e pelo nosso tempo ser pequeno aqui, eu não teria condições de fazer um aparato aí. Mas eu posso dizer e vou ressaltar um aspecto, por exemplo, que é o aspecto, inclusive, que é um ponto que pega, que a sociedade muitas vezes assim não enxerga isso como sendo um problema. Eu falo na questão bem simples e rápida remuneratória, né? Que ao longo dos anos vem sendo fracionada e o magistrado hoje, com certeza, ele está passando por privações que antes não passava. Nós temos uma carga de trabalho extenuante, nós não temos direito nenhum a não ser o de ser magistrado, não temos condições de exercer nenhuma outra atividade a não ser de professor e magistrado, e temos hoje uma carga tributária, como os empresários e todos os servidores e as pessoas que pagam imposto, muito exorbitante. Então isso tem gerado, tem enfraquecido sim, o despertar do jovem em ser magistrado. Eu vou dar o meu exemplo, entrei na magistratura com 23 para 24 anos, hoje eu tenho 40. Então já foram aí 18 anos. Quando eu entrei, a realidade remuneratória era uma, hoje é outra. O momento que o Brasil vive, ninguém aqui está fugindo dessa realidade, mas ao longo dos anos isso vem perdendo o sentido, né? Então isso tem enfraquecido. E mais do que isso, a gente tem visto, e eu vou dar um exemplo assim recente, a lei que foi, a lei da criminalização, eu esqueci agora, me fugiu, mas a lei que criminalizou a atividade fim da magistratura. Hoje, se um juiz prender e, em segundo grau, soltar, ele corre o risco de sofrer, ser punido pelo abuso, entre aspas, de autoridade que ele cometeu ao decidir, por exemplo. Então, nós temos a lei de improbidade administrativa, nós temos várias leis que foram construídas esparsamente ao longo dos anos que vêm causando, sim, um enfraquecimento, tirando do magistrado tirando do magistrado as ferramentas que ele teria. Limitando, né? Limitando e tirando aquelas ferramentas que ele tinha para poder proferir decisões de maneira isenta, né? Um salário bom permite que o magistrado trabalhe de forma tranquila. O salário do magistrado não é bom? Uma lei que garanta a inamovibilidade, uma lei que garanta que o magistrado exerça a sua função sem que sofra influências, ela é importante porque ela preserva a sociedade. E muitas vezes a sociedade não compreende isso. Então é difícil, mas ao longo dos anos, infelizmente, a gente tem observado que o judiciário tem sido enfraquecido. E a quem interessa esse enfraquecimento? Óbvio que interessa a criminalidade. Porque um judiciário fraco, não há punição. E não havendo punição, a gente tem a possibilidade de que o crime, que o Estado paralelo avance, né? Então eu penso que são vários fatores que teriam que ser repensados. O problema não está lá no Congresso, porque você lembra do pacote anticrime? Você lembra que ali foi
esvaziado, quer dizer, tudo que pretendia-se ali, não do ponto de vista do magistrado, né? Mas eu estou dizendo assim, que a criminalidade ela age quando há leis frágeis, não é? Ou leis não suficientemente eficientes. O senhor acha que o Congresso tem essa responsabilidade aí de reparar isso? O Congresso deve, né, reparar isso, porque é papel dele legislar. Muitas vezes as pessoas acham que é culpa do juiz em julgar, mas a lei quem redige, e a gente é obrigado a cumprir a Constituição e as leis, né? Quem redige as leis são os deputados. O magistrado cabe apenas aplicar a lei, né? E muitas vezes a gente constata a injustiça na própria lei. O magistrado não está muito defasado, o salário do magistrado, no âmbito geral. Por quê? A boca miúda, o que se pensa, o que se fala, é que, mas são salários gordos, penduricalhos, auxílio residência. Eu queria até só comentar sobre isso, se ainda existe esse auxílio residência aqui no estado de Mato Grosso. Com todos os penduricalhos, ainda assim está defasado? Olha, não existe praticamente auxílio mais nenhum, a não ser aqueles que qualquer trabalhador tem. Hoje nós temos o auxílio saúde, que praticamente todo trabalhador tem com valor diminuto. E temos o subsídio. Quando entrou o subsídio, por exemplo, estabeleceu uma parcela única. Isso foi em 2005. Esse subsídio ele não vem sofrendo os reajustes, a inflação vem aumentando e o salário não vem aumentando. O salário mínimo, por exemplo, se você pegar em 2004 o valor que ele era e em 2021 qual o valor que ele representa, ele vem sofrendo ao longo dos anos sistematicamente uma correção. O nosso subsídio, por exemplo, não sofre essa correção há mais de 6 anos. Entendi. Isso é papel de quem? Do próprio Supremo Tribunal mandar esse projeto de lei e essa correção ser colocada em voga, né? Olha só, tem uma pergunta que chegou aqui do telespectador, vamos aqui na tela, por favor, bora ver. Boa noite, Paulo, professor e doutor. A politicagem contribui para o enfraquecimento da magistratura? Adilson Gonçalves. Alô, Adilson, obrigado, amigo, mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Politicagem. Eu não sei o que ele quis dizer com politicagem, não sei o que o Adilson quis dizer com politicagem, mas com certeza a politicagem, na acepção da palavra, ela enfraquece não só o Poder Judiciário, como qualquer outra instituição. Politicagem, na minha avaliação, não vou interpretar, talvez se eu estiver errado, Adilson, é aquilo quando você tenta livrar o seu, puxar a sardinha, a brasa para sua sardinha em detrimento dos demais, entendeu? Quer dizer, você quer livrar a sua cara, essas coisas de tentar se esquivar dos efeitos da lei dura. E aí, quando se usa o braço político para influenciar. Com certeza, esse tipo de expediente não é bom, não é saudável, nem para o Poder Judiciário, nem para nenhum outro poder ou instituição, né? Então, com certeza, enfraquece se ele for utilizado. Entendi. Doutor, o que mais, tem mais alguma? Tem 3 minutos? Não tem mais. Tem uns 2 minutos. Tem mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar aqui já. Não, mas muito rapidamente, há uma diferença, presidente, da magistratura no interior, me perdoe eu usar esse termo, da magistratura no interior com a magistratura da capital? 40 segundos para a resposta. Há diferença porque nós temos uma estrutura um pouco maior na capital e nós temos um respaldo um pouco maior na capital em todos os sentidos do que no interior. No interior, muitas vezes, o magistrado está sozinho, isolado. E aqui na capital nós temos vários colegas, né, com quem você pode discutir, conversar e, quem sabe, até dividir, né, os anseios aí que a árdua tarefa de julgar nos encarrega. Mas, com certeza, tanto o juiz da capital como do interior tem um trabalho muito árduo, pesado e precisa, sim, o magistrado a cada dia mais ser reconhecido pela sociedade, pelo trabalho e pela função que ele exerce. Doutor, eu quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui. Eu queria deixar uma perguntinha aqui, para o senhor responder bem brevemente. Esse Fundo da Justiça aí, tem tanto dinheiro que é arrecadado aí, para onde que vai esse dinheiro?
O fundo, ou o Funajures, que eu acho que talvez você esteja se referindo, o Funajures ele é utilizado para o aparelhamento e para a manutenção dos prédios do Poder Judiciário. Então hoje, esse recurso que tem, que não é tanto assim pela estrutura e pelo tamanho do Poder Judiciário. Nós somos hoje mais de 5 mil servidores, temos 79 comarcas, vários prédios, então é uma manutenção enorme. Hoje o processo judicial está praticamente 100% eletrônico, então o investimento em TI e o investimento na estruturação física é muito grande. Mas tem o duodécimo, o pessoal tem... mas o duodécimo é para a folha, né? O duodécimo não é para o custeio. Então tem umas diferenças aí orçamentárias que muitas vezes a opinião pública não conhece. Por isso que eu perguntei aqui. O doutor Tiago Abreu, presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso, esteve conosco aqui. Eu quero agradecê-lo mais uma vez por mais uma brilhante entrevista aqui conosco, um papo muito bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo, professor Lorenberg, a todos os telespectadores que estiveram conosco. Para nós sempre será um prazer estar aqui na TV Pantanal, no Grupo Gazeta, na presença de jornalistas éticos, responsáveis como vocês são. A gente estará sempre a postos quando for chamado para prestar esses esclarecimentos para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, parabéns pela campanha lá. Amanhã tem distribuição aí, então, das cestas básicas. O professor, até amanhã, então? Até amanhã, meu amigo Paulo. Mais um juiz amanhã, um juiz de direito. Inclusive, esse tem muito assunto para falar também com a gente aqui. Dr. Geraldo Fidelis, da Vara de Execuções Penais. Amanhã será o nosso entrevistado ao vivo aqui. Falar aí como está a pandemia junto aos presos e aos servidores também aí do sistema penitenciário. Acompanhe às 7h30 da noite desta quarta aqui, Dr. Geraldo Fidelis. Até lá, fica bem, fica com Deus também.